Oiê, boa noite. Vamos ver se estamos ao vivo. Você já entrou certinho? Acho que sim. Boa noite a todos. Pontualmente às 19 horas, quinta-feira. Um pouquinho de frio aqui em São Paulo, né? Deu uma esfriadinha. Eu vou começar colocando aqui o tema da nossa live de hoje, do que a gente vai conversar e falar aqui, tá? Eu não sei nem como eu posso descrever essa live, mas eu vou ser bem simples, tá? Uma verdadeira... Vamos ver se eu consigo colocar aqui enquanto o pessoal entra. E deixa uma vez, deixa eu ver se eu escrevi certinho. Agora eu tô de óculos, né, gente? Vocês estão vendo que assim já não dá mais pra fazer uma live sem óculos, né? Eu já tô nessa situação. Fixei. Uma verdadeira experiência na Angola. É sobre isso que a gente vai falar, mas antes de mais nada, antes de agradecer também, claro, pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, pela curiosidade de saber do que a gente vai falar hoje aqui na Adventure Club. Eu sou Eliane Leite, diretora aqui da Adventure. Nós temos mais de 20 e poucos anos aí de estrada em destinos em meio à natureza. Nossa expertise, nossa paixão, né? Acho que por enquanto eu consigo fazer sem óculos. Viver esses destinos de natureza, esses lugares de natureza, né? Mas eu queria começar com uma perguntinha. O que é felicidade para você? Sabe, ultimamente eu venho pensando bastante nisso, talvez porque a idade tá, né, tô avançando aí, você veja, tenho que fazer live de óculos e tudo mais. Mas eu fico pensando o que é a felicidade pra gente, né? O que é felicidade pra mim? E aí eu me deparo com alguns momentos, por exemplo, às vezes quando eu tô dirigindo aqui na Avenida Paulista, eu paro e olho e falo, como eu sou feliz, assim. São pequenos momentos, quando você tá esperando aquela pizza quentinha, aquela primeira mordida, ou então aquele domingo, finalzinho de domingo, a gente juntinho ali com a família, né, deitadinho no sofá. Por exemplo, no meu caso, as minhas filhas, né, que presente divino, a minha família, meus colaboradores aqui na Adventure, a própria Adventure Club, as milhares de viagens que eu já fiz aí pelo mundo. E aí, falando de viagem, né, eu acho que a gente não consegue desmembrar a felicidade da viagem, né? E aí eu separei uma partezinha aqui do texto do nosso convidado hoje aqui, que vai falar sobre Angola, que é o Carlos Zanetti, nosso cliente, amigo cliente, já tá dessa mistura também aqui na Infelicidade Viagem, Viagem Felicidade. E eu queria ler para vocês. Ele finaliza o texto do blog, no nosso blog, que ele fez pós-viagem Angola, assim: sigo buscando pelo mundo pedaços meus perdidos por aí. Assim, vou me reconstruindo e me tornando um todo novamente, sendo sempre você o seu melhor destino, viajando primeiramente dentro de si. E aí eu achei isso, assim, sensacional. Eu falei para ele agora há pouco que pela segunda vez que eu li o texto dele no blog e chorei, porque é emocionante. Inclusive, vou pedir para ele contar um pouquinho pra gente dessa experiência. Eu volto àquele tema. Tem uma resposta certa para o que é a felicidade? Acho que não. Eu acho que a felicidade é o que é para você, né? E linkando com tudo isso, obviamente, eu trouxe esse tema da felicidade, porque ultimamente vem mexendo muito comigo, assim, de momentos de felicidade, principalmente nas viagens, né? Em momentos que eu tô com os amigos ali, em momentos que a gente tá em volta de uma fogueira tomando um vinho, em volta de uma pessoa ouvindo a experiência de vida que ela tem. Então são pequenos momentos de felicidade que a gente tem durante as viagens, claro que a gente tem na vida todo dia a dia, mas durante as viagens. E aí eu quero que o Carlos conte um pouquinho, não apenas dessa experiência de Angola, a gente vai fazer algumas perguntinhas aqui para ele sobre essas escolhas, né, de viagem que ele faz aqui conosco. Então, eu vou parar de falar, né, porque eu já tenho aí, mais de 5 minutos falando, e vou convidar o Carlos para vir. Vamos ver se ele entra aqui. Vamos lá. Foi, Carlos? Foi. Oiê, como é que tá? Oiê. Aí, tá aí, Pronto, tudo pronto. melhorou. Primeiro, tá ótimo.
Tá, dá pra super te ouvir também, tá? Perfeito, obrigada. Carlos, Olha, mais uma vez, né? Tenho que te agradecer milhares de vezes. Acho que toda gratidão do mundo, não pela essa gratidão de todo mundo fala aí, não, mas é de coração mesmo, assim, por tudo que você faz pela Adventure. Durante suas viagens, antes da sua viagem, depois da sua viagem. É, eu já te falei isso mil vezes e falo de novo, é muito prazeroso te atender e ter você aqui com a gente. Então, muito obrigada pelo seu tempo e disponibilidade, tá? uhum. E de compartilhar isso com as pessoas que estão aqui com a gente, né? Aí eu queria que você contasse primeiro, né, quem é o Carlos? Eu queria que você falasse quem é o Carlos, antes da gente começar com as perguntinhas de Angola. Ah, eu acho que, bom, vamos falar primeiro. é, eu moro em Campinas, né? Eu sou natural de Franca, mas tem mais de 20 anos que eu tô aqui, então acho que eu sou mais campineiro do que francano. Eu aprendi a viajar com os meus pais, né? A minha mãe é da praia, o meu pai é da cidade, então a gente tinha uma mescla boa lá em casa, né? Então, eu tenho uma irmã só, mas a gente sempre ia nós quatro, né? A gente desbravou muito do mundo juntos aí. Até hoje a gente viaja junto. Esse ano a gente fez uma viagem em família muito boa, que fazia um tempinho que a pandemia tinha segurado, agora a gente entrou de novo nisso, viajar em família de novo. É. E eu acho que, falando um pouquinho dessa introdução que você fez, eu acho que, acima de tudo, eu acho que eu sou um sonhador. Eu acho que eu realmente eu vou pelo mundo buscando, entendeu? Pedacinhos meus que estão perdidos por aí, que estão escondidos por aí, ou que eu não sei onde estão e que eu às vezes me surpreendo, mas é tão gratificante porque sempre você se você se espelha, você encontra um pedacinho seu por aí e você traz isso no coração, você traz isso contigo e assim a vida começa a ter um sentido diferente, a vida você começa a repensar algumas outras coisas que aquela rotina louca, né? Aquela rotina. Eu sou médico, né? Então eu sou oftalmologista. Você está falando do óculos? Eu sou oftalmo, É! né? Socorro, Carlos! Então a minha rotina é, é super corrida, né? Eu amo o que eu faço. Então, mas eu preciso fazer essa mescla também de, de, de dar uma desacelerada de vez em quando e tentar me reconectar e me reencontrar com esses pedacinhos que vão ficando por aí e que eu vou buscando, né, de forma intensa para poder dar esse sentido novo aí ou repensar algumas coisas que vão ficando. Olha, tá funcionando, viu? Porque cada vez mais eu me apaixono por você, né? Como ser humano, a gente já conversou isso outra vez. É assim, de verdade, tá? Não, você sabe, não precisa, né? A gente sente. É aquilo que a gente já falou outra vez. Você é um ser apaixonante. Então, talvez seja esses pedacinhos que você está juntando aí em todas essas viagens, né? Então, você consegue passar isso pra gente. E eu falo isso até pelo texto, né, que você fez, não é o primeiro, óbvio, mas esse último texto aqui da Angola a gente passou, né, para os clientes e nós tivemos muitos elogios. Eu acho que esse aqui você machucou, assim, machucou não, né? Você na verdade é o contrário, você não machucou, você afagou muitos corações. Mas assim, Carlos, vamos lá, né? Às vezes eu falo, o Carlos foi pro Benin, o Carlos foi para Etiópia, o Carlos Angola. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Como que você escolhe esses destinos? O que te... Tá, você falou, sair dessa rotina louca que a gente tem, apesar da gente também chamar isso de felicidade, né? Porque a gente ama o que faz. Mas como que a gente se reconecta nas viagens? E como que o Carlos escolhe essas viagens? Olha, eu acho que Esses destinos? Né? é uma série de fatores. Acho que você como ninguém acompanha comigo, a gente sempre buscando um destino novo, a gente sempre fazendo uma peneira aí, né? Porque a gente tem também que logicamente, acho que precisa deixar uma coisa muito clara aqui, né? A gente sempre monta um destino com toda a responsabilidade, né, do mundo, né? Então, assim, eu nunca vou sair de casa e você nunca vai me colocar num lugar onde a gente Sim, não tenha
um mínimo de responsabilidade, de tranquilidade, né? Para que a gente possa vivenciar tudo isso que a gente, tudo que eu vivencio nesses lugares Sim. que eu vou. Então, assim, eu tenho uma paixão enorme pelo continente africano. Esse aí foi o 9º país africano que eu conheci, Foi. né? Conheço muito dos outros continentes também, mas então geralmente a gente faz essa peneirinha, né? Geralmente a gente dá, assim, eu gosto muito de pessoas, principalmente. Eu gosto de estar próximo de pessoas. Eu acho que tem diversas formas, né? Eu acho que tem pessoas que gostam de natureza, tem pessoas que gostam de cidades, tem pessoas que gostam de tecnologia, né? Eu gosto de pessoas, né? Eu gosto de ter um choque cultural, de mergulhar intensamente numa cultura. Então, assim, o que eu busco? Eu busco realmente sentar na mesa de uma família daquele lugar onde eu estou, beber a bebida que eles estão bebendo, não uma bebida que foi feita para mim ou alguma coisa nesse sentido, entendeu? Ou um prato que foi feito de uma forma digamos assim, turística, né? Então, e essas pessoas poderem olhar nos meus olhos, entendeu? E eu poder partilhar, né? E compartilhar daquele momento com elas. Né? Então, é muito gostoso, né? A gente estava conversando essa semana exatamente sobre isso, né? Não falando de Angola, mas falando sobre o Vietnã. Eu fui para o norte do Vietnã no começo do ano. O norte do Vietnã também é uma região totalmente fora, off-label, aí fora um pouquinho. Então eu sentei, eu bebi, eu conversei com as pessoas, eu fui convidado a participar de eventos, né, a participar de festividades locais, como sendo mais um ali, né? Então eu acho que é isso que eu busco, é isso que eu gosto, né? Eu gosto de tirar o sapato e pisar no chão, eu gosto de não ter nenhum tipo de pormenor, de frescura, né? Eu provo mesmo, eu bebo mesmo, eu, eu converso, né? Eu converso da forma que dá, né? Às vezes o idioma não bate, né? Mas a Vai na gente sempre mímica, né? dá super certo. Eu acho que o calor humano, né? Assim, e um sorriso, ele abre todas as portas do mundo. Então, eu sempre fui muito bem recebido em 99% dos lugares que eu vou, né? E eu acho que é isso, eu acho que essa busca que de poder viver algo que está tão longe da minha realidade aqui e fora um pouco também, entendeu? Eu sempre busco o real, o Autêntico. verdadeiro, o autêntico, É. aquilo que ainda, de certa forma, não foi manipulado, né? Aquilo que ainda não foi moldado, né? Pro Pelo turismo em turismo. massa, É. entendeu? Por aqueles que a gente tem se falado muito nos últimos meses agora, né? Esse É. boom do turismo que está tendo. Mas é É. mais ou menos isso. E você falando isso agora, eu lembrei do Vietnã, voltando um pouquinho lá no Vietnã, pra gente já chegar pro. Vamos voltar para África já, mas voltando lá no Vietnã, eu me lembro que você comentou comigo quando você voltou, tão entusiasmado, Eli, põe esse roteiro no ar. A gente tem que divulgar esse programa. E assim, eu te confesso que assim, é tanta coisa, né? No nosso dia a dia, é tanta correria, mas tá salvo, na minha memória está salvo, tá? A gente tem que fazer isso. Só que eu também penso desse jeito como você. Não adianta eu pegar aquele roteiro que a gente desenhou, você desenhou comigo, a gente desenhou juntos, e publicar por publicar. Porque ele não vai acontecer, né? Então, eu acho que a gente tem que pôr ele de uma forma diferente para ele mexer do jeito que você falou, com a linguagem do coração. Eu acho que as pessoas que têm que visitar um destino como esse, dessa maneira, desse jeitinho, ela tem que estar com esse coração aberto, sabe? Então, publicar por publicar ou anunciar por anunciar, qualquer um faz. E dessa maneira que você gosta de viajar, é a maneira que eu gosto de trabalhar com os meus roteiros, né? De levar ou de entregar isso de forma diferente, com a linguagem do coração. Que é o que você falou, às vezes a gente não fala o idioma, mas o sorriso abre portas e a linguagem do coração todo mundo entende, né? E é da mesma maneira que a gente publica um roteiro.
dessa forma. Acho que é por isso que a gente se conecta tão bem também. E eu lembro que você comentou uma história que você pegou uma carona numa motinho, num frio absurdo que você passou no Vietnã. Alguma coisa assim, não foi isso? O Vietnã foi uma coisa muito... todo mundo pensa em Vietnã, né? Sudeste Asiático, né? É, Tá ali do lado da Tailândia, tá ali do lado do Laos, do Camboja, é Indochina, né? E todo mundo lembra da guerra do Vietnã, né? Então, assim, tem aquele... E o Vietnã, ele vive muito de turismo hoje em dia, né? Depois da queda do embargo aí com os Estados Unidos. Então, mas eles exploram muito essa parte da guerra porque tem muita curiosidade, né? Ali em sim. Hanoi, Ho Chi Minh, Saigon, vamos falar de Hanoi para baixo, né? Da parte É, sul, que é onde tem praias belíssimas, né? De águas quentes, cristalinas, é calor e tudo mais. Tem uns resortzinhos. Não, é. eu não fui para essa região. Como sempre, eu vou do outro lado. Posto. Eu fui para o norte, eu fui para as montanhas, para as Highlands, eu fui para a fronteira com a China, onde tem alguns vilarejos com 14 pessoas, né? Esse vilarejo, em mais 20 anos, ele está completamente extinto, né? Essas pessoas, essa etnia não existe mais, né? Então, é isso que eu busco. Eu sentei com essas pessoas, eles me ofereceram o Spirit, que é a bebida more mais sagrada para eles lá, que é uma mistura de aguardente com ginseng. Então, eles oferecem apenas para as pessoas que eles têm uma afinidade ou um carinho grande. Então, eu realmente... E para a gente chegar nesses lugares, né, que a gente... os carros não chegam, né? Não tem ônibus turístico que chega nos É. lugares assim, né? Não tem uma 4x4 ou uma van para 12 lugares que chega num lugar assim. Então, para chegar nesses lugares, nós tivemos que alugar uma moto, né? Nós chegamos, meu pai está assistindo aqui, olha, deve tá nervoso lá, entendeu? Calma, fica calmo que a gente tava tudo sob controle. Tava. Então, a gente, todos os dias praticamente, o meu guia, o Non, que inclusive tenho amizade com ele até hoje. Ele me mandou umas fotos dos campos de arroz Lindo, essa lindo. semana, lindíssimas, É, entendeu? Que quando eu fui, os campos de arroz estavam mais secos, não estavam no período que é agora, né? Eu fui em janeiro, é. não fui, e eu peguei um frio infernal, né? Eu peguei um frio abaixo de zero no Vietnã, né? Eu acho que ninguém que está assistindo aqui conhece alguém Imagina. que foi para o Vietnã e passou Passou frio. frio, né? De neblina e tal. Esses vilarejos a gente tinha às vezes, né, que descer ladeiras, né, e às vezes andando, entendeu? Às vezes a gente ia caminhando mesmo. Então teve dias que a gente caminhou 13, 17 quilômetros, né, na Pirambeira e dando risada e falando besteira e fazendo amizade com todo mundo e batendo nas portas para poder entrar e conhecer as pessoas e passando nos mercadinhos que tinham ali locais e comendo o que eles faziam ali e você provando. Eu acho que o Non, que era o meu guia ali, ele é dessa região, né? Então ele me orientava tudo Sim, com muita cuidado. tranquilidade, com muito cuidado, né? E tudo dava super certo, né? Então, o Vietnã, o norte do Vietnã é maravilhoso. É É, uma região que merece quem for para o Vietnã, ou quem for fazer Indochina, ou quem for para a Tailândia, ali, dá uma passadinha, entendeu? Fica 2 dias em Sapa, não precisa nem ir para tão longe, entendeu? Mas é muito diferente. Você nos mercados étnicos, onde você vê todas as tribos e todas as etnias descendo num sábado, né, num mercado autóctone ali, onde eles vão vender aquilo que eles produziram, aquilo que eles fizeram, aquilo que eles plantaram, né? Eles vão vender, eles vão trocar, eles vão doar, eles vão... É uma fervilha, né? É uma bagunça, né? e é o que você Então, gosta, né? é o que eu As fotos gosto. maravilhosas. Eu me perco nesses lugares, entendeu? E eu fico horas, eu sempre negocio com os guias, porque às vezes a gente tem horário também, né? Por causa de estrada, por causa de logística.
Então, mas eu sempre choro um pouquinho mais de tempo nesses mercados, porque é o que eu gosto, né? É, Eu gosto de acordar cedo, de ver eles chegando, né? De ver aquela neblina, e aí vem aquela senhorinha, né? Pequenininha, velhinha, entendeu? Com as costas, entendeu? Que é maior do que ela, que ela está curvadinha, né? carregando, né? É, E aí você fala assim, meu Deus do céu, né? Como é que uma senhora de 70 anos está carregando um peso maior do que o dela ali, né? Trazendo aquele monte de coisa para vender no mercado, né? Que ela plantou e sei lá e fez ali durante a semana, né? E ela te abre um sorriso no rosto, entendeu? E deixa você tirar uma foto e conversa com você e quer vender o que ela tem ali. É muito gostoso isso, entendeu? sim. Isso eu acho que quem já passou por isso, quem já vivenciou isso, não tem preço. É incrível. Ah, a gente vale comentar que fora, né, como você falou, médico, oftalmo, você é fotógrafo de mão cheia, né? Assim, tudo Não, bem, por não, hobby, né? Mas pro tem hobby é. cada foto maravilhosa. Assim, o Instagram maravilhoso, as fotos que ele manda pra gente maravilhosas, assim. Então, essas fotos das pessoas, como você falou que você gosta das pessoas, né? Essas fotos das pessoas que fazem parte da sua viagem, eu acho que é a primeira coisa que você procura fazer e toda vez a gente sempre, né, questiona como que eu faço, onde eu posso, onde eu não posso fotografar e etc. Era uma das perguntas que estava lá para baixo da Angola, mas eu vou voltar aqui. Como que você negocia isso localmente para tirar foto dessas pessoas em todas essas viagens que você já fez? A gente já sabe disso, a gente conversa com o receptivo antes, mas lá, localmente, você acha que isso é um empecilho? Já deu problema? É difícil? Como que é isso para você? Eu acho que tudo é uma questão de respeito, né? Então existem algumas crenças, né? E quando a gente viaja muito para lugares assim, a gente vê muito. E não precisa ser, a gente pode ir mesmo aqui para a América Latina, né? Os mercados aqui de Otavalo, aqui no Equador, entendeu? É, Ou os mercados de próximos a La Paz, a gente vê muito isso. Por quê? Porque eles têm algumas etnias e alguns lugarejos, né? E algumas pessoas que elas acreditam que talvez uma fotografia lhe roube a alma, ou que é, lhe ofenda, ou que você vai fazer alguma coisa com essa foto, né? Ou de uma criança, né? Então, aí precisa tomar um pouco de cuidado, né? Não é lógico que eu saio fotografando, mas mas é gostoso exatamente essa aproximação. Então, assim, geralmente a gente vai no mercado, conversa, senta, compra alguma coisa, né? Pergunta como fez, como não fez, de onde vem, né? Então, quando você tem essa liberdade, né? O que eu disse, né? Um sorriso ele abre muitas portas, né? Aí você fotografa a pessoa da forma como você quer, né? Ela sorri, ela olha para cima, ela abraça o que ela está vendendo, ela abraça a criança, ela, ela mostra com orgulho aquilo, entendeu? O filho, a filha, né? Então, é lógico que a gente, vamos falar de África, né? Você já me levou 2 vezes para a Etiópia, né? A primeira vez que eu fui para a Etiópia ainda era uma Etiópia muito crua, né? Era uma Etiópia onde a gente era mais ou menos isso, né? A gente ia para o Vale do Omo, né? das Aquelas regiões tribos. das tribos, né? Aquelas fotos maravilhosas, né? Então, você fotografava de uma forma um pouco mais coesa e de uma forma um pouco mais verdadeira, digamos. Agora, da segunda vez que eu fui, né, isso já virou um pouco, assim, um pouco turístico, né? Então, aí você paga uma propina ali para o chefe da tribo, né? As pessoas, elas já te esperam pintadas, né? Elas já sabem, elas já fazem a pose, elas já seguram a criança da forma como tem que ser, elas já fazem elas já sabem até o enquadramento. Elas já te guiam para você fazer a foto, né? Então, Peraí, vem cá nessa pedra, aqui é melhor, aqui tá mais bonito, a luz não, aqui é melhor. e na verdade eu não acho isso errado, né? Eu acho que assim, é uma forma que eles descobriram, talvez, entendeu? De ganhar ali um dinheirinho, Sim, entendeu? É lógico que assim, é small money, entendeu? Assim, é pouca um, coisa, um- é, é R$ 2, entendeu? Que você está dando ali é, e ela fica feliz e você também. E eu não acho é. isso errado. Eu já até me preparo quando eu chego nos destinos, né? Eu já logo quando eu vou fazer um câmbio, eu já peço small money porque eu já sei que
Lá na frente você vai querer fotografar e tem essa conversa, é, né? com toda certeza, né? Porque é uma troca, né? É uma troca ali. Você está levando uma lembrança de certa forma, né? Sim, E para ela também ali que tem tão pouco, entendeu? Às vezes para ela isso faz diferente. muita, muita diferença. Agora em Angola foi muito gostoso, Pera, porque pera. Vou segurar você. Por que Angola? Da Angola, porque assim, gente, desculpa, eu vou ter que falar. Você foi a primeira, eu até postei isso no meu Instagram pessoal, que eu estava muito ansiosa e nervosa, assim como você, de te mandar para Angola, porque você foi a minha primeira venda para Angola, né? Então, óbvio que eu faço muitas feiras e eventos fora para conhecer fornecedores diferenciados, para conhecer fornecedores de reais experiências, né? Ou pelo menos o mais próximo possível daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acredita. E esse meu operador lá de fora, que a gente já trabalha já faz um tempo, tem alguns destinos, depois a gente vai falar até do próximo também, se você quiser, mas tinha ali o Angola, além da Etiópia, além do Benin, que você não comentou, que você já fez também, que é super diferente, além de outros destinos aí, que né, já foi o nono país da África, mas por que Angola? Angola é um país que compartilha e fala muito com o Brasil, né? Então, também teve colonização portuguesa, eles falam um português lá, um português cantarolado, um português gostoso, né? E tem muito da nossa cultura, então, assim, a capoeira, né, o berimbau, né, as religiões que a gente viu no Benin também, né, o Afro, né? candomblé, a umbanda, né, aquela coisa bem nossa, sabe? Nossa, eu falo nossa porque já está tão enraizado, É. né? Mas isso me encheu os olhos. E também, logicamente, pelo sul de Angola. O sul de Angola ainda é uma região muito intocada, né? Ali perto da região do Namibe, não é Namíbia, fica próximo da Namíbia, mas não é Não é Namíbia, é o Namíbia. Namibe. É uma região desértica, semidesértica, né? Bem ao sul mesmo de Angola, ao sul de Lubango, que é a segunda maior cidade depois de Luanda, que é a capital. Então, eu acho que tudo isso se uniu, né? Então, assim, culinária, língua, história, beleza, né? O diferente também, né? Esse intocado, né? Tudo isso me enche os olhos, né? Você me conhece bem, você sabe que tudo aquilo que é intocado, diferente, né? Eu gosto de desbravar e de estar ali, entendeu? E de pegar essa coisa mais, mais crua, mais nua, mais verdadeira, né? E vale até ressaltar, Carlos, duas coisas diferentes nessa viagem sua, tá? Uma delas é que tinha acampamento, né? E nenhuma outra viagem que nós fizemos, por mais diferente que o destino fosse, nós tínhamos acampamento, né? Então, nessa, sim. E a outra é que, assim, o Carlos também, pelo fato de você gostar de tirar foto, de desbravar, de ter seu tempo, a gente, a maior parte das vezes, faz a sua programação toda no privativo. Foi o caso do Vietnã, foi o caso do Benin, foi o caso da Etiópia e dos outros, né, que a gente trabalha aqui em outros destinos também com você. Mas neste caso de Angola, não. A gente fez uma saída regular. O que significa o regular? Um grupo pequeno, mas tinham outros clientes. Então você não tinha ali a possibilidade de falar, não, agora eu vou ficar aqui tirando foto, ou vou ficar mais tempo aqui, enfim, fazer a sua programação. Então nós tínhamos aí dois, além do desafio Angola, né? Nós tínhamos o desafio acampamento e grupo. E você era o único brasileiro do grupo, né? Total. Você era virou xodó, já sei, já fiquei com ciúmes, mas eu fiquei mais tranquila porque não são do Brasil, então tá tudo certo. Mas a coisa que mais impactou também, né, além do destino, no geral, como você falou, de tudo isso que te encantou por escolher Angola, como foi a sua experiência do acampamento? Porque todo mundo, obviamente, quando a gente fala acampar, todo mundo faz, ah, não, Deus me livre. Acampar, não. E eu me lembrei do acampamento agora porque você falou do deserto, né? Você quer
contar um pouquinho, desde o comecinho lá, como foi a preparação da sua mala, de como você se organizou para isso e como foi, então, acampar na Angola? E quantos dias, né? Porque você não acampou 15 dias, você ficou Não, 15 dias na não, viagem, foi agora em julho, mas você não acampou 15 dias, não foi não. isso, né? Eu acho que assim, foi um outro desafio, né? Acho que foi um outro ponto que me chamou bastante atenção nesse destino, né? Por que acampar, né? E eu acho que assim, exatamente a gente volta naquela questão da logística. A gente não tinha hotéis próximos, né? Era uma região completamente inóspita. Conhecer essas etnias, aonde elas estão, onde elas moram, onde elas vivem, onde elas plantam, onde elas colhem, onde elas pastoreiam, entendeu? Era uma algo algo complexo, né? E aí para que isso acontecesse, né? Era necessário o acampamento, era necessário a gente dormir nessas regiões. Foram, se eu não me engano, 8 noites de acampamento, não lineares, né? Mas teve 5 noites seguidas de acampamento. Então, nessas 5 noites seguidas, a gente não tinha banheiro, né? Era ao redor, né? Então, mas a gente tinha uma logística muito boa. Por isso que foi uma saída regular, que você disse aí agora. Não tem como montar uma logística tão complexa, né? Com 3, 4x4, com guia que fala os dialetos locais, porque nessa região eles não falam português. São pouquíssimos as pessoas que falam o português, eles falam os dialetos locais. Então a gente tinha um guia na nossa equipe, que era o Gelsi, que fazia o intermédio ali, tanto que a gente gritava ele toda hora, né? Para falar com as tribos, né? Porque ele falava a grande maioria, ele nasceu naquela região, né? E então, e a gente tinha uma cozinheira, a Luísa, uma fofa, uma querida, né? Mãezona, que fazia tudo que eu pedi, tudo que eu queria, né? Que tipo de comida, Carlos? Como que era? A comida, a gente eu comprava muita coisa, para te falar a verdade. Por quê? Porque assim, eles levavam logicamente, para o pessoal que está assistindo a gente aqui, nós éramos em 7. Eu era o único brasileiro, os outros todos eram espanhóis, né? Esse que organiza para nós lá ela é espanhola, né? É Espanhola. uma Uhum. empresa espanhola. É. Então todos eram espanhóis, fotógrafos, né? A maioria eram pessoas mais velhas e tal. Ficaram todos meus amigos. Acredito que deve ter alguém aqui nos assistindo que eu passei o link para Eu eles, mandei também, né? eu mandei lá para eles. Eles são os queridos, Da entendeu? Então, operadora, assim, mandei. eu tenho lugar agora para ficar na Espanha inteira de graça, né? Porque fiz várias amizades. E assim, Perdi o cliente. né? Tô brincando. E aí, então assim, era engraçado porque eu falava o espanhol, eu falava o português e, e aí eu acabava ficando de intérprete, né? Então, quando eles queriam entender alguma coisa, porque o nosso guia, o Wilson, que foi, eu não sei se ele está nos assistindo aqui, mas virou um amigão meu também, manda mensagem para mim todas as semanas, todos os churrascos que ele faz, todas as cervejas que ele bebe, ele me manda, ele e o Soli, que era o outro motorista, porque a gente sempre saía para dar os nossos rolês lá, na hora que o pessoal estava descansando. Então, eu ficava de intérprete para eles e organizando. Então, todas eram mais velhas, todas eram jubiladas, todas elas eram aposentadas já, as senhoras que estavam conosco, todas queridíssimas, né? Eu chamava elas de meninas. E as meninas, elas amavam porque eu organizava tudo, até brigadeiro fiz para eles lá, né? Então, Só você. a Luísa, que era essa nossa cozinheira, você me perguntou da comida. Ela fazia, então ela usava muita coisa enlatada, né? Logicamente, Sim. que era o que não perecia. A gente não tinha refrigeração, não tínhamos gerador, né? Então assim, a luz que a gente tinha eram algumas poucas luzes de LED, a pilha,
que a gente tinha ali. E eu acho que isso foi ótimo. Isso foi ótimo, por quê? Porque a gente conseguiu vivenciar, a gente conseguiu mergulhar a fundo mesmo na rotina daquilo que a gente estava vivendo ali, No né? Então, momento assim, presente também, né, com Carlos? Tipo, toda certeza, é. acordar no meio dos Mursi ali, entendeu? Você está dentro do quimbo deles, da aldeia deles, né? E você vê eles acordando 5:30 da manhã e já fervendo a água e já pastoreando os carneiros, né? E você está acordando e vendo ali. Às vezes o Wilson batia na minha barraca e falava assim: Carlos, eles já acordaram, porque são as fotos mais bonitas do nascer do sol, né? Então ele acordava para mim. Às vezes eu acordava antes, né? Então isso tudo foi muito gostoso. E a gente criou alguns hábitos que foram super, super, super interessantes. Por exemplo, no primeiro dia estava um pouco frio, a gente estava nas montanhas. Foi a primeira vez que a gente ficou. A gente fez uma fogueira. Todo mundo, todos nós saímos pegando graveto, madeira, a gente fez uma fogueira e nós ficamos em volta, todo mundo conversando, todo mundo contando um pouquinho das suas experiências, dando risada, né? Todo mundo ali bebendo um cafezinho solúvel, né? Ô, Carlos, Então, esse é o momento que eu falei lá no comecinho, que dá vontade de. Eu não falei isso, mas é aquele momento de felicidade que dá vontade de você congelar, né? E você deixar, sabe, em câmera lenta e parar e ficar sentindo, né? Não, não dá para explicar, é o momento que o coração explode, né? Assim, vem uma. Você falando agora, são coisas tão simples. É o sentar em volta da fogueira, é o cafezinho solúvel, né, são momentos, e aí eu chamo isso de felicidade, né? Então, acho que a felicidade para cada um pode ser definida à sua maneira, mas a minha felicidade, para mim, é isso, são esses momentos, né? Às vezes as pessoas me perguntam, até te interrompendo, desculpa, como você consegue morar em São Paulo? Como você consegue gostar da Avenida Paulista? Eu amo esse lugar. Eu paro às vezes no Farol e fico em frente ao MASP e eu falo, gente, olha que olha onde eu moro. Olha o meu momento, são 6:30 da tarde, eu estou em frente a esse monumento, que é conhecido mundialmente. Olha isso. Então, são esses momentos, né? E ela, claro que a gente está levando isso lá para o momento presente da Angola ali, mas estou dizendo de momentos que a gente vive e que a felicidade, que a viagem traz para a gente, né? E teve até uma pergunta aqui que passou, foi sobre internet. E aí eu creio que neste momento aí não tinha internet, né? não, eu fiquei isolado, a gente ficou completamente isolado, né? A gente chegou a ficar 3 dias, se eu não me engano. Acho que foi o máximo, né? Por mais que eu estava com o chip local lá, né? Mesmo em Lubango, assim, a tecnologia máxima que eles têm lá é 3G. Eles não têm nem 4 nem 5G ainda, né? Mesmo em Lubango, que é a segunda maior cidade, né, de Angola, a gente não conseguia se conectar. Então, às vezes, isso é uma faca de dois gumes. Às vezes isso é bom, mas às É, vezes, assim, isso é ruim, mas às vezes isso é ótimo. Então, é. você falou desses pequenos momentos de felicidade. Tinha algo que eu fazia. Tinha uma das meninas, que era a Ana. A Ana era um pouco mais nova. A Ana tinha ali os seus 50 e poucos anos, né? Tava recém-separada, tem 2 filhos, né? Adora rock. Então, o que que eu e a Ana a gente fazia? A gente fez isso umas 4, 5 vezes, né? Depois do jantar, né? Depois que a Luísa serviu o jantar para nós, logo quando anoitecia, o jantar já era servido para nós. Então, eu e a Ana a gente deitava, a gente colocava uma toalha no chão, né? Não tinha uma luz, não tinha um barulho a não ser dos pássaros e dos animais ali. E a gente ficava olhando as estrelas e conversando, né? E conversando sobre o, o momento que ela vivia, o momento que eu vivia. E a gente fez isso uma primeira vez e isso acabou se tornando uma rotina. Tanto que quando eu fui me despedir dela, a gente deu um abraço tão gostoso e eu falei para ela, eu falei, Ana, eu acho que a gente já se conhece de outros lugares, porque não é possível, né? Essa afinidade que a gente tem e eu tenho certeza que eu vou te ver novamente outras vezes, porque foi uma sintonia muito gostosa. A gente teve algo ali que foi além, né? Então
não tem preço, Não né? tem, e Então não a tem gente, entendeu? explicação, Não, né? A isso gente pode dar nome, a aconteceu, gente pode adjetivar como a gente quiser, mas acho que, né, é só sentir, é só deixar fluir, e acontecia, né? né? Então, quantas vezes eu não saía com o Wilson e com o Sol, e o Sol era o outro motorista, e às vezes precisava buscar alguma coisa no vilarejo, né? Ah, Algum vilarejo próximo, a gente só bebia a água engarrafada, sim. logicamente, né? Então, imagina, na África, né, um calor, né? A gente consumia bastante água, mas isso vai acabando, né? Então a gente tinha alguns lugares que a gente comprava. Quantas e quantas vezes ia eu, o Wilson e o Sol. Aí a gente sentava em algum botequinho local, sentava nós três. E ficava ali tomando uma cerveja, conversando, vendo o povo passar, vendo o povo olhar para mim assim, de cima e embaixo, falar, oh, quem é, né? Né? Indo Quem é nos esse branquelo aqui? mercadinhos, né? O que que eu tô fazendo aqui, né? Então, eu gosto disso, né? Eu gosto muito dessa. E essa viagem foi muito especial, né? Eu, assim, fazia tempo que eu não viajava com outras pessoas junto, né? Eu sempre É, fazia tudo privativo, eu privativo. sempre fazia e era eu e mais um guia, às vezes eu, um guia e um motorista no máximo, né? Mas dessa vez. E foi super gostoso. Eu acho que quando é um destino onde exige um pouco mais, tá ótimo. É Né? muito Faz gostoso. parte também. É. Você teve algum medo, assim? Porque você se preparou antes, né? Soube aí da viagem do acampamento, preparou a mala, né? A gente fez reuniões antes, até para saber o que levar, o que comprar, o que tinha que tinha que ter, né? Que não podia faltar e tudo mais. Mas você teve algum receio no local? Você estava na viagem, algum momento te deu medo de alguma situação, receio, ou falou, putz, isso aqui deu errado? Nenhum, nenhum. Eu acho que tudo correu tão bem. E eu acho que quando você vai para um lugar desse, né, você tem que ser muito resiliente. Porque nada vai acontecer 100% como você imaginava, mesmo porque, entendeu? Você é um estranho ali, né? Então é, tem um clima que às vezes cai uma chuva, às vezes faz um calor imenso, entendeu? Às vezes tem um feriado local ali que você não estava contando, entendeu? E as pessoas saíram todas da cidade, né? Então, ou tem uma festa, entendeu? Ou tem uma festa, ou tem um velório, ou tem um casamento, entendeu? E aí você tá ali, entendeu? E aí você anda atrás, né? Então, eu acho que medo não tive, né? Pelo contrário, eu acho que que esses pequenos detalhes que a gente vai encontrando pelo caminho, que não estão escritos ali no roteiro, que não estão detalhados ali no day by day, entendeu? Eu acho que isso que engrandece, né, mais ainda a viagem a viagem que você faz. Eu concordo, 100%. E não dá, né, pra gente escrever tudo, até porque, como a gente falou agora há pouco, são coisas que a gente sente, né? Sim. Carlos, o que você trouxe de principal, assim, dessa viagem? Pode ter, bom, claro, pode ter sido algo material, mas o que você trouxe da viagem de Angola? Eu trouxe muito amor por aquele país, né? Eu acho que eu me conectei de uma forma maior do que eu imaginava, né? Com aquelas pessoas todas ali. Eu trouxe diversos amigos, né? Trouxe coisas materiais também, né? Uhum. Então, a gente Lindo, por ganha sinal. os presentinhos, né? A gente vai ganhando as coisinhas. Então, são algumas coisinhas que para mim têm muito valor, né? São coisas assim de valor material muito pequeno, mas de valor sentimental muito grande, né? Então isso Sim. para mim é muito gostoso, né? Eu ganhar uma pulseirinha, por exemplo, assim, ó, de uma criança ou de uma pessoa, entendeu? Que é o que eles têm para me dar, o que eles têm para me oferecer, né? Eu ganhar um estilinguinho de uma Ai, que lindo. criança, entendeu? Então, então eu ganhar uma faca, né? Olha só, uma faquinha simples, olha, mas com uma bainha feita de couro, toda bonitinha, né? De uma pessoa que eu encontro pelo caminho. Eu Que acho que lindo. essas pequenas historinhas, entendeu? Ali, eu tá ali naquele mercadinho, eu tá conversando com ela ali, entendeu? E eu levar, porque eu sempre levo muita coisinha, né? Então eu levo giz de cera, eu levo canetinha, eu levo bala, eu levo um monte de coisinhas,
né? E eu vou distribuindo. Eu vou distribuindo, né? Dessa vez foi até engraçado, uma historinha que eu vou contar agora, Eu ia te perguntar, mas, te né, interromper de novo. Vou te interromper de novo, que você me fez chorar, isso é já a segunda vez com essa história. Mas agora eu não vou, vou ficar bem aqui. Você falou, eu levo canetinha, eu levo giz de cera, eu levo uma camiseta do Brasil. Então conta a história. teve uma história muito legal, né? A gente estava quase no final da viagem já. A gente já estava bem ao sul mesmo, né? Quase ali na fronteira com a Namíbia. E a gente escolheu para ficar, né, o leito de um rio seco, né? Já nessa época é uma época de seca lá. Então era um lugar tranquilo para a gente sentar e montar o nosso acampamento. A gente ficou por ali. E aí nesse acampamento em si, a gente dormiu 3 noites, né? Porque era um lugar bom, né? Era um lugar seguro, era um lugar que estava logisticamente muito próximo do que a gente queria visitar e conhecer. Então a gente ficou por ali. E todos os dias de manhã, né? Como a gente era atração turística ali, né? A gente era o diferente. Os locais, né? As pessoas que por ali moravam ali sobrevivem e vivem, né? Eles são curiosos, assim como nós somos também, né? Uhum. Então, eles ficavam ali e eu via as crianças, né? Tem muita criança, tem muita criança, né? Acho que quem já foi para a África sabe que é uma infinidade delas, né? É muita criança, né? E as crianças trabalham desde muito cedo. Você vê crianças, às vezes, de 3 aninhos que mal aprendeu a se firmar no chão, né? Os irmãozinhos já levam para pastorear as ovelhas, né? Já levam ali para tocar o gado, já levam ali para ajudar na plantação. Por mais que fique segurando alguma coisinha na mão, não tem problema, mas ela vai para trabalhar ali, né? E poucas têm a oportunidade de frequentar uma escola, né? Poucas têm a oportunidade de fazer, porque é uma opção, né? A família opta por uma criança que ajude. Sobrevivência, né? Exatamente. Exatamente, né? E aí eu conheci, né, o Paulino, que era um menino. O menino devia ter uns 12 anos, eu acho, né? E ele super curioso, super curioso. E ficava ali olhando, todo dia cedinho. Todo dia era que o sol estava nascendo, ele olhava, né, com os amiguinhos ali, mas ele era o que mais ficava. E aí um dia eu levei uma camiseta do Brasil, né, e aí eu coloquei a camiseta do Brasil. E aí eu vi que ele ficou assim eufórico. Ele ficou eufórico e aí assim toda aquela vergonha e aquele receio, aquele medo que ele tinha, né, eu acho que foi por água abaixo. Aí ele veio conversar e ele falava português, né? Ele era um pouquinho diferente dos outros porque ele frequentava escola, né? Então ele frequentava escola, ele ganhou um monte de coisinhas que eu dei para ele. E aí ele me perguntou e a gente passou horas, né? Passou horas conversando. Ele sabia do mercado da bola, ele sabia da dos jogadores. O Neymar para ele assim era uma figura emblemática, né? Um deus, né? E aí a gente ficou ali conversando. Aí eles no final do dia sempre me chamavam ali para jogar uma bola com eles, para brincar com eles. E aí de repente eu vi que eles tinham uma bolinha ali que era o quê? Uns trapinhos, entendeu? Com uma borrachinha de pneu amarrada, né? Que era a bolinha que eles tinham ali. E aí ele me falou, eu falei assim, você não tem uma bola? Ele falou, não, eu não tenho uma bola. Eu queria muito ter uma bola, mas eu não tenho uma bola. E aí me despertou isso, eu chamei o Wilson, né? Que eu virei pro Wilson, falei, Wilson, vamos vir aí agora. O que você quer fazer lá, Carlos? Eu falei, vamos lá tomar uma cuca. A cuca era cerveja, né? Aí ele falou, o que você quer fazer lá? Eu falei assim, não, eu quero achar uma bola. Eu quero achar uma bola, vamos ver se a gente acha. E aí tinha um mercado do mauritano, que era o libanês, que era o único mercado da cidade. E era o único lugar onde eu poderia encontrar uma bola. E a gente foi no mercado do libanês. E eu achei a tal da bola, né? E comprei a bola para ele, né? E eu tinha falado para ele, né? Eu falei assim, eu vou agora lá na cidade e se por um acaso eu achar uma bola, eu vou trazer para você, tá? E aí eu escondi a bola,
Aí ele esperou chegar. E aí ele falou assim, ele olhou para mim e ele falou assim, você achou? Eu falei, não, não achei. Ele falou, mas você não foi no libanês? Lá tem. Eu falei, ele falou que acabou. Não tem mais, acabou. Aí eu fui lá e peguei a bola e dei a bola para ele. Eu acho que assim, aquele sorriso, eu nunca mais na minha vida vou esquecer, Tem entendeu? foto disso, Porque gente. Tá no tem. blog da Adventure. Entra lá no blog da Adventure. Tem ele contando essa história e tem a foto dele dando a bola pro Paulinho. Maravilhosa. Maravilhosa. Ele foi. E aí, todos os dias, e foi tão bonitinho porque ele jogou a bola, a gente jogou a bola junto, ele chamou os amigos, ele mostrou para todo mundo. E aí, no dia que a gente foi embora, ele veio para a bola e me deu a bola. Falou assim: eu falei, é sua bola. Ele falou, é minha? Não é sua. Não acredito. Eu falei, é sua, é para você. Não é minha. E aí, nossa, aí eu acho que ele desabou, entendeu? E ele não desgrudava dessa bola. Então, às vezes a gente ia fazer uma caminhada, às vezes a gente ia em alguma tribo, ele estava grudado na bola. Ele não desgrudava da bola. E aí ele tinha uma camiseta do Barcelona, né? E aí ele usava a camiseta do Barcelona, ele também era fã do Messi, e aí ele ficava com a bola. Então eu acho que isso são algumas coisinhas que não tem preço, que tem um valor imenso e que eu trago comigo e que conta um pouquinho de mim, né? É um pedacinho meu que estava lá, entendeu? Né? Essa pessoa que eu encontrei, essa pessoa que estava ali naquela hora, naquele dia, naquele momento e que partilhou isso comigo, eu acho que isso é o que eu realmente busco, né? Nessas viagens tão diferentes. Eu não vou falar uma outra palavra porque eu foi incrível. Eu acho que Angola foi foi maravilhosa porque foi assim, além de linda, além de rica, foi extremamente acolhedora, né? Então eu me senti ali muito bem. Olha, você falou uma coisa agora. Já deu tempo de eu engolir o choro. Deixei você falar e. Você falou uma coisa, né? Que as pessoas estavam ali no momento, enfim. E eu considero isso quando tendo você aqui com a gente no Adventure, tá? Eu não te considero só um cliente, né? Acho que a gente já passou dessa fase, né? A gente começa como cliente, se conhece, né? Vem aquela história toda. Eu gosto demais disso, óbvio. Eu tenho outros clientes tão queridos quanto você também. E eu penso nisso, as pessoas né, a gente atrai aquilo que a gente tem dentro da gente, né? E eu fico muito feliz de atrair uma pessoa como você aqui para Adventure, porque é sinal de que eu tenho um pouquinho do Carlos aqui também. Então, Com obrigada, toda viu, Carlos? certeza, Muito com obrigada. toda certeza. Nossa, Eu acho que sensacional. a gente sempre teve uma afinidade muito boa e eu acho que às vezes você capta, né? Você interpreta exatamente aquilo que eu quero, né? Você já me conhece tão bem depois desses tantos anos juntos, né? Já me levou para tantos lugares legais. Então, acho que você já capta mais ou menos, você já deixa tudo isso pronto. E essa amizade nossa vai ser Né? muito melhor a cada vez mais. Tanto que a gente vai Ah, viajar junto pela primeira é vez, isso que eu ia né? falar agora, né? E A gente assim, vai viajar junto. isso que eu ia falar agora. Eu ia falar assim, olha, depois dessa emocionante, a gente, obviamente, contou rápido, né? O porquê você escolhe as viagens, mas essa era a intenção. A gente falar, não dá, né? Descrever todo o seu roteiro dia a dia, mas falar do porquê você escolhe essas viagens, porquê você faz essas viagens. Então, a gente passou por isso e linkar com felicidade, que é o que eu venho pensando muito, assim, né? É igual eu falei no comecinho, talvez seja a idade chegando, né, cara? A gente vai ficando mais velho, vai começar pensando na vida, assim, o que tá valendo a pena e tal. Mas falar disso, é falar do que a gente traz nas viagens, né? Isso que você acabou de falar da Angola. E se você, obviamente, quer comentar das suas próximas ideias. A gente vai viajar agora para a Islândia juntos, vai passar um friozinho lá, mas a gente vai ver um monte de aurora boreal. Tenho certeza absoluta. Então, estou muito feliz com isso também. Quando você topou fazer essa viagem, que não foi tão, né, de imediato, porque você estava vendo Angola, foi depois da Angola e tudo mais. Eu fiquei muito feliz, te confesso. Sabe quando deu um. Porque assim, eu tô indo com metade do grupo, já são também
clientes aqui da Adventure eu já conheço, eu que os atendo, então também são super queridos como você. Mas a outra metade não, então dá aquele friozinho na barriga, né? De falar, ai meu Deus, eu sou responsável por essas 15 pessoas aqui, né? E quando você tornou-se a 16ª pessoa, aí eu falei, ai, ufa, sabe quando dá um, ai, tá, vai dar tudo certo, porque a sua energia é Vai, muito boa. Então, assim, ai, vai dar tudo certo. Vai dar vai dar tudo tudo certo. certo. Vai. A gente já tá se movimentando aí. E eu acho que a preparação, ela é tão gostosa quanto a viagem em si. Então, para Angola, eu precisei montar uma mala para acampamento. Eu precisei colocar garrafa d'água, eu precisei colocar saco de dormir, eu precisei colocar toalha que absorva e seque rápido, eu precisei colocar power bank de Sim. bateria, eu precisei colocar, né, pequenas coisinhas para eu comer, né? E eu acho que a Islândia vai ser a mesma coisa, só que agora a gente está se preparando por um frio, né? É, A gente está se preparando com o quê? Com casacos, com fleeces, com botas e com, né? E eu acho que essa preparação, né, ela é tão gostosa quanto a viagem, né? A é, gente já começa a viajar na preparação, a gente já é. começa a curtir Antes. o antes, né? É. Então, eu E, acho que vai e é, ser. e é muito gostoso porque a gente troca as dicas, né? Olha, aqui tá, a blusa tá em promoção. Olha, aqui a gente viu a bota. Aí o outro cliente vai lá e manda, fala, já amaciei a minha, subi a pedra, não sei o quê. Aí o outro manda, olha, essa aqui tem uma calça de esqui. É muito bacana. Então, assim, esse grupo tá muito já bem conectadinho. Ainda a gente tem aqui, mais 2, 3 meses antes da viagem. A gente tem as reuniões internas que a gente faz, né? A gente agora, a próxima, já vai ser com uma historiadora, né, que vai contar um pouco da história da Islândia aí pra gente. Então, vai ser bem legal, né? A gente está se preparando bastante para essa viagem, então estou super empolgada. Já já chega, né? Dia 24 a gente embarca, 25, 24, 25. E depois disso, o que o senhor está armando? A gente já, Pretende? a gente já está pensando na próxima, né? Eu faço aniversário em março, né? E aí eu quero comemorar meu aniversário para variar onde? Na África de novo, Né? né? Então a gente está pensando aí, né? Estamos vendo possibilidades, mas quem sabe a gente vai de novo para um país também que nos cerque de pessoas, de vilarejos, de, de uma rotina diferente. E seria o país mais novo do planeta, né? Seria o país que, que reconhecidamente pela ONU se transformou num novo país, né? Ele se desmembrou de um outro país já existente, né? Que é o Sudão do Sul, né? Então, estamos pensando aí, né? De, de, de se tudo der certo, né? E vai Vai dar, dar. né? Não, já Vai deu. dar, né? É que é difícil. Olha, eu penso da seguinte forma: se não der certo, é porque não era para ser. Exatamente. Essa já deu, porque ela já tem a data certa, a gente já conseguiu ver tudo. Só os voos hoje que eu não consegui parar para ver para você. Desculpa, mas eu vou ver. Assim, já deu certo. Agora a gente só preparar os ajustes e já preparar, já se preparar para a próxima mala, né? Porque aí a gente sai do frio da Islândia e volta lá pro calor da Pro África. calor da África, uma região completamente mais linda, né? Uma região extremamente pacífica. Sim. Pode parecer que não, mas é, né? Juba é uma capital minúscula, né? Então, vamos, vamos torcer para que tudo corra bem, Ai, né? gente, ele é uma enciclopédia. Carlos, 1 hora conversando com você, tomei do seu tempo. Eu amo ouvir. Não, eu te peço, pelo amor de Deus, eu que tenho que pedir desculpas, assim, amei, passou super rápido, né? Eu normalmente faço umas lives assim mais curtinhas, mas eu tinha certeza que eu ia querer te ouvir, saber um pouquinho mais dessa tua experiência, do porquê você escolhe essas viagens. Para mim, o mais importante era passar isso à frente, passar adiante. Acho que é... muito obrigada pelo elogio aqui, acabei de ver. Mas é saber que a gente pode fazer diferente, pode fazer mais. A gente tem um mundo muito grande, a gente está desse tamanhinho aqui, e a gente pode compartilhar e partilhar dessas histórias que a gente tem, e a gente passar tanto aqui, né, online mesmo, mas passar adiante lá, localmente com as pessoas, né? Por que não? Então, essa Sim, é a com nossa toda ideia. certeza. Ai, Então, Carlos, o que eu queria deixar uma mensagem para todo mundo. cortaram nossa mensagem máxima. Eu falei, Cortaram. eu não posso deixar, eu não posso desligar sem ouvir a sua mensagem. Você ia passar a mensagem para as pessoas. Então, por favor.
Bom, então era o que eu estava dizendo é isso. Se você tem vontade, se você tem esse desejo de se conectar, né, de conhecer, de sair um pouquinho da sua rotina, né, abraçar essas pessoas, olhar nos olhos delas, sentar na mesa com elas, né, dar risada com elas, né, desde com muita responsabilidade, muito cuidado, né, a Eliane faz muito bem isso, né, com respeito. Vá, entendeu? Vá, não tenha medo, porque isso é indescritível, né? Essa alegria que eu trago eu falo que eu volto com o meu coração renovado, né? Eu volto às vezes muito cansado, porque a logística é difícil, né? Mas eu volto com o meu coração transbordando de alegria. Então, é por isso que eu sempre, sempre, sempre quero ir, né? Quero voltar, né? Ó, a Silene entrou agora, uma amigona que eu fiz no Vietnã, olha só. Fiz Ai, uma tá amiga no vendo? Vietnã, olha só, ela acabou de entrar aqui, ó. Então a gente vai fazendo amigos pelo mundo inteiro e esses amigos nos acompanham, né? Eu acho que quando tem sintonia, vai ser muito É. gostoso. E eu assim, vamos todo mundo acompanhar também essa viagem nossa agora para a Islândia, Islândia. que eu tenho certeza que a gente vai fazer muita, muita, muita coisa legal lá, a gente vai fazer muita amizade, vai ser um grupo muito gostoso, né? A gente vai ter um guia que é nórdico mesmo, que é viking, né? Vai levar a gente para lá, então vai ser super, super gostoso, né? Vai sim. Então, que todo mundo tenha vontade, né? Liberta aí um pouquinho, né? Desse Solta as medo, amarras, né? E vai com o coração, Legal. se organiza, faz essa preparação não só de mala, a mala não tem tanto problema, eu falo assim, essa preparação de cabeça, de coração, e eu tenho certeza que todo mundo vai se dar super bem. Ai, cara, isso é demais. Tá Muito bom? obrigada. De verdade, coração, obrigada pelo seu tempo, de novo, Obrigado. por compartilhar tudo isso com a gente. E, gente, leiam a matéria dele no blog da Adventure Club. Tá maravilhosa, tá assim, as fotos que ele né, passou pra gente. Então, tem a foto do Paulinho, tem ele entregando a bola. Então, super recomendo que vocês assistam, que leiam e que assistam de novo a live, porque eu salvei ali de qualquer jeito, correndo, só pra gente poder entrar aqui de novo. Eu salvar esse pedacinho aqui também depois. Carlos, Então um tá. beijo no seu coração. Um beijo grande, Muito obrigada, viu? Beijo pra todo Fica com mundo, Deus. até a próxima, viu? Tchau, tchau. Tchau.